Há muitos anos, ouvi falar de uma lenda que intrigava a minha imaginação, a existência de panelas de dinheiro enterradas pelos antigos. Diziam que nossos antepassados, em tempos difíceis, escondiam suas riquezas em locais secretos, esperando que um dia alguém as encontrasse. Eu sempre fui fascinado por histórias de tesouros escondidos e decidi embarcar em uma jornada para descobrir se essas lendas eram verdadeiras. Minha busca começou em uma pequena cidade do interior, onde as histórias sobre as panelas de dinheiro eram mais fortes. Conversei com moradores mais velhos, pesquisei em arquivos antigos e segui pistas vagas que me levaram a lugares remotos e misteriosos. Enquanto explorava as áreas rurais, comecei a notar pequenos sinais de atividade sobrenatural. Sons estranhos ecoavam pela noite, sombras se moviam rapidamente entre as árvores e uma sensação de energia carregada pairava no ar. Eu sabia que estava me aproximando de algo extraordinário. Após semanas de busca incansável, finalmente encontrei um local que parecia promissor. Era uma clareira cercada por árvores antigas e imponentes. Um sentimento de excitação e expectativa tomou conta de mim, enquanto eu começava a escavar o solo em busca das famosas panelas de dinheiro. À medida que a pá afundava na terra, uma sensação de energia pulsante se intensificava. Era como se o próprio solo estivesse vivo, guardando segredos há muito tempo esquecidos. Minha mente estava repleta de imagens de riquezas e tesouros, mas eu não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. De repente, uma luz brilhante surgiu do solo, iluminando a clareira com um brilho sobrenatural. Uma figura etérea, vestida com trajes antigos, emergiu das sombras. Era um espírito, um guardião dos tesouros escondidos. O espírito me alertou sobre a natureza perigosa dessas riquezas enterradas. Ele explicou que as panelas de dinheiro eram amaldiçoadas, e que aqueles que as encontrassem seriam assombrados por infortúnios e inquietações espirituais. A ganância e a cobiça despertariam uma maldição que não poderia ser desfeita. Apesar do aviso, minha curiosidade e desejo por riquezas falaram mais alto. Ignorei as advertências do espírito e continuei a escavar, determinado a encontrar as panelas de dinheiro. No entanto, à medida que as panelas emergiam do solo, uma sensação de opressão e escuridão se intensificava. Quando finalmente coloquei minhas mãos nas panelas de dinheiro, uma onda de energia negativa me envolveu. O ar ficou pesado e uma presença maligna se fez presente. Sons estranhos ecoavam pela clareira, enquanto sombras se contorciam ao meu redor. Percebi, tarde demais, que havia despertado uma força sobrenatural que estava além do meu controle. A maldição das panelas de dinheiro se manifestou, trazendo consigo uma série de infortúnios e assombrações. Minha vida se tornou um pesadelo, repleto de eventos inexplicáveis e uma sensação constante de medo e angústia. Desesperado, busquei a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Eles me aconselharam a devolver as panelas de dinheiro ao local onde as encontrei, em um ritual de purificação e libertação. Seguindo suas orientações, fiz o que era necessário para desfazer a maldição que havia despertado. Com o tempo, a atividade paranormal diminuiu e a sensação de opressão deu lugar a uma sensação de alívio. Aprendi da maneira mais difícil que a ganância e a cobiça podem ter sérias consequências. Há alguns anos, eu era uma pessoa egoísta e sem escrúpulos, que não se importava com o bem-estar dos outros. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para alcançar meus objetivos, mesmo que isso significasse prejudicar aqueles ao meu redor. Um dia, recebi uma oferta para participar de um ritual misterioso, que prometia conceder poderes sobrenaturais em troca de um preço alto. Sem pensar nas consequências, aceitei a proposta e me envolvi nesse mundo sombrio. No início, tudo parecia correr bem. Eu adquiri habilidades extraordinárias, que me permitiam manipular pessoas e situações ao meu favor. Eu me sentia invencível, como se estivesse acima das leis naturais. No entanto, à medida que eu usava meus poderes para prejudicar os outros, comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo. Aqueles que eu machucava começaram a sofrer consequências terríveis, como se uma força sobrenatural estivesse agindo contra eles. Pessoas que eu enganava perdiam tudo, suas vidas se desmoronavam e elas eram consumidas pela infelicidade. Aqueles que eu prejudicava fisicamente sofriam acidentes terríveis, doenças inexplicáveis e até mesmo a morte prematura.
Eu comecei a me sentir culpado e atormentado pela minha própria consciência. A cada ato de maldade que eu cometia, uma sensação de remorso e arrependimento me consumia. Eu percebi que estava pagando um preço alto por minhas ações egoístas. Aos poucos, minha vida começou a se desfazer. Meus relacionamentos desmoronaram, minha saúde se deteriorou e eu me tornei uma pessoa solitária e amargurada. Eu estava colhendo os frutos do mal que eu havia semeado. Desesperado, busquei a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele me explicou que os poderes que eu havia adquirido estavam ligados a uma entidade sombria, que exigia um preço alto por seu uso. Eu estava sendo punido por minhas ações cruéis. O especialista me orientou a realizar um ritual de redenção, onde eu deveria me arrepender sinceramente de meus atos e buscar a reparação dos danos causados. Seguindo suas instruções, eu me entreguei a um processo de transformação interna, buscando me tornar uma pessoa melhor. Aos poucos, minha vida começou a se reerguer. Eu me esforçava para ajudar aqueles que eu havia prejudicado, buscando reparar os danos causados. Aos poucos, a entidade sombria foi perdendo seu poder sobre mim. Hoje, eu vivo com as marcas de minhas ações passadas, mas também com a esperança de um futuro melhor. Aprendi que o mal que fazemos aos outros sempre volta para nós, e que a verdadeira redenção está em buscar a transformação pessoal e a reparação dos danos causados. Essa experiência me mostrou que o sobrenatural pode ser uma força poderosa, que nos ensina lições valiosas sobre responsabilidade, empatia e a importância de agir com bondade. Eu aprendi da maneira mais difícil que o mal que fazemos aos outros sempre encontra um caminho de volta para nós mesmos. Havia um homem chamado Samuel, conhecido por sua arrogância e falta de temor. Ele vivia em uma pequena cidade, onde sua fama de destemido e corajoso se espalhava. Samuel acreditava que não havia nada que pudesse assustá-lo ou derrotá-lo, nem mesmo o próprio diabo. Um dia, enquanto caminhava por uma estrada escura e deserta, Samuel se deparou com um homem estranho, vestido de preto e com um sorriso malicioso no rosto. Era o próprio diabo, disfarçado como um viajante comum. Desafiado pela sua própria arrogância, Samuel decidiu confrontar o diabo. Ele acreditava que poderia vencer qualquer desafio que o diabo lhe propusesse. Com um sorriso confiante, ele desafiou o diabo a um jogo de cartas, apostando sua alma em troca de riquezas e poder. O diabo aceitou o desafio, sabendo que Samuel estava prestes a se arrepender de sua ousadia. Eles começaram a jogar, e Samuel, confiante em sua habilidade, apostou cada vez mais alto. No entanto, a sorte começou a virar contra ele, e suas cartas se tornaram cada vez piores. Enquanto o jogo prosseguia, Samuel percebeu que estava prestes a perder. O suor escorria de sua testa e seu coração batia acelerado. Ele tentou trapacear, mas o diabo, conhecendo todas as artimanhas, o impediu de fazer isso. No último lance, Samuel perdeu tudo. Sua alma agora pertencia ao diabo. O sorriso malicioso do diabo se alargou, enquanto ele se preparava para levar Samuel para o inferno. Samuel implorou por misericórdia, prometendo se redimir e mudar sua vida. Mas o diabo não tinha piedade. Ele agarrou Samuel pelo braço e o arrastou para as profundezas da escuridão. Desde aquele dia, Samuel foi condenado a vagar pelo inferno, atormentado por demônios e torturado pelos pecados de sua vida passada. Ele experimentava dores indescritíveis e era constantemente lembrado de sua arrogância e desafio ao diabo. A história de Samuel se espalhou como um aviso para todos aqueles que ousam desafiar o poder do mal. Ela serve como um lembrete de que o diabo é astuto e implacável, e que a arrogância e a falta de temor podem levar a consequências terríveis. Até hoje, a história de Samuel é contada como um lembrete de que devemos ter cuidado com nossas ações e não subestimar as forças sobrenaturais que estão além de nossa compreensão. Pois, quando desafiamos o diabo, podemos nos deparar com um destino muito pior do que jamais poderíamos imaginar. Há alguns anos, eu estava em uma situação profissional complicada. Eu me senti estagnado em minha carreira, sem perspectivas de crescimento e frustrado com a falta de reconhecimento pelo meu trabalho árduo.
Foi então que ouvi falar sobre a possibilidade de usar magia negra para alcançar cargos melhores e sucesso profissional. Movido pela ambição e pela vontade de mudar minha situação, decidi me envolver nesse mundo sombrio. Procurei um especialista em magia negra, que me ofereceu seus serviços para realizar rituais e feitiços com o objetivo de abrir portas para o sucesso profissional. Ao longo do tempo, comecei a notar mudanças sutis em minha vida. Oportunidades de trabalho surgiam de maneira inesperada, colegas de trabalho pareciam mais dispostos a me ajudar e minha imagem profissional começou a se destacar. Eu me sentia invencível, como se estivesse no caminho certo para alcançar meus objetivos. No entanto, à medida que eu avançava em minha carreira, as consequências da magia negra começaram a se manifestar. Eu percebi que minha ascensão profissional estava sendo acompanhada por uma série de eventos estranhos e negativos. Colegas de trabalho começaram a se afastar de mim, como se sentissem uma energia negativa ao meu redor. Eu me tornei uma pessoa solitária e isolada, incapaz de estabelecer conexões reais com os outros. Aqueles que estavam próximos a mim pareciam sofrer consequências negativas em suas próprias vidas. Além disso, minha saúde começou a se deteriorar. Eu me sentia constantemente cansado, com dores inexplicáveis e uma sensação de esgotamento físico e mental. A energia negativa que eu havia invocado começou a se voltar contra mim, corroendo minha própria vitalidade. Desesperado, busquei a ajuda de um especialista em magia branca. Ele me explicou que a magia negra é uma prática perigosa, que traz consequências negativas para aqueles que a utilizam para fins egoístas. O especialista me orientou a desfazer os rituais e feitiços que eu havia realizado e buscar a redenção. Seguindo suas instruções, realizei rituais de limpeza e purificação. Velas foram acesas, palavras de arrependimento foram recitadas e eu me desfiz de todos os objetos relacionados à magia negra. Eu me arrependi sinceramente de minhas ações e pedi perdão por ter buscado o sucesso de maneira egoísta e manipuladora. Aos poucos, a influência da magia negra começou a se dissipar. Minha saúde melhorou, minha energia vital foi restaurada e eu comecei a reconstruir meus relacionamentos profissionais de maneira mais saudável e autêntica. Aprendi que o sucesso verdadeiro não pode ser alcançado através de meios obscuros, mas sim através do trabalho árduo, da dedicação e da ética profissional. Hoje, eu vivo com as marcas de minhas ações passadas e com a consciência de que a magia negra é uma prática perigosa e prejudicial. Aprendi que o caminho para o sucesso está em buscar o crescimento pessoal, aprimorar minhas habilidades e contribuir de maneira positiva para a sociedade. Essa experiência me mostrou que o sobrenatural pode ser uma tentação perigosa, capaz de nos levar por caminhos obscuros e destrutivos. A magia negra é um exemplo claro disso, uma prática que traz consequências negativas não apenas para aqueles que a utilizam, mas também para aqueles ao seu redor. Há alguns anos, tive uma experiência aterrorizante que me fez questionar a realidade em que vivemos. Tudo começou quando eu estava explorando uma antiga casa abandonada no meio de uma floresta. A casa estava em ruínas, com paredes desmoronando e janelas quebradas, mas algo me chamou a atenção. Enquanto eu caminhava pelos corredores escuros e empoeirados, senti uma estranha sensação de desorientação. O ambiente parecia distorcido, como se eu estivesse em um lugar que não pertencia ao nosso mundo. Ignorando a sensação, continuei minha exploração. De repente, me deparei com uma porta que parecia levar a lugar nenhum. Era uma porta de madeira velha e desgastada, sem maçaneta ou qualquer sinal de abertura. No entanto, algo me impulsionou a tocá-la. Ao tocar a porta, uma onda de energia percorreu meu corpo. A sala ao meu redor começou a se distorcer e se transformar diante dos meus olhos. As paredes se contorciam e as cores se fundiam em uma massa indistinta. Eu estava sendo puxado para outra dimensão. Quando a transformação parou, me vi em um lugar completamente diferente. Era uma versão distorcida da realidade, onde tudo parecia sombrio e sinistro. O céu estava coberto de nuvens escuras e o ar estava pesado com uma sensação de opressão. Enquanto eu explorava essa dimensão paralela, percebi que não estava sozinho. Figuras sombrias e indistintas se moviam nas sombras, observando-me com olhos brilhantes e malévolos.
Eram seres que não pertenciam ao nosso mundo, criaturas sobrenaturais que pareciam se alimentar do medo. Tentei voltar para a porta pela qual entrei, mas ela havia desaparecido. Eu estava preso nessa dimensão paralela, cercado por seres assustadores e sem esperança de escapar. A sensação de medo e desespero me consumia, enquanto eu lutava para encontrar uma saída. À medida que os dias se transformavam em semanas, minha sanidade começou a se deteriorar. As figuras sombrias me perseguiram constantemente, sussurrando em vozes distorcidas e me atormentando com visões horripilantes. Eu estava preso em um pesadelo interminável. Em um momento de desespero, encontrei um livro antigo em uma prateleira empoeirada. Era um livro de feitiços e rituais, escrito em uma língua desconhecida. Desesperado por qualquer chance de escapar, comecei a recitar as palavras do livro. Uma luz brilhante encheu o ambiente e as figuras sombrias recuaram, gritando de dor. A sala começou a se distorcer novamente, e eu me vi de volta à casa abandonada, no nosso mundo familiar. A porta pela qual entrei estava lá, como se nada tivesse acontecido. Saí correndo da casa, com o coração acelerado e a mente confusa. O que eu havia vivido? Seria apenas um sonho? Ou eu realmente havia entrado em uma dimensão paralela assustadora? Até hoje, não tenho respostas. A experiência me assombra, e eu me pergunto se existem outras dimensões além da nossa, repletas de seres sobrenaturais e aterrorizantes. Talvez, em algum lugar além do nosso alcance, exista um mundo sombrio e distorcido, esperando para nos engolir.